Irmãos, é um prazer estar aqui com os irmãos. É a primeira vez que eu venho à cidade de Ibiúna para um culto numa igreja. Vim muitas vezes, de vez em quando, nossa igreja mesmo vem para cá, mas sempre é para um acampamento, num sítio, etc. O irmão da igreja tem chácara aqui, então a gente vem para a chácara. Para a igreja é a primeira vez. E eu, sinceramente, não sabia da existência dessa igreja. Quando o Luciano falou, a igreja de Ibiúna, a igreja batista de Ibiúna, eu me questionei, mas tem igreja batista em Ibiúna? Porque eu não conheço nada da cidade. Tanto que para chegar aqui, pegamos estrada de terra e o GPS, ele não reconhece o que é uma coisa e é outra, mas chegamos com a graça de Deus. E é um grande prazer conhecer essa igreja, conhecer mais este rebanho do Senhor, e mais ainda, saber que neste lugar tem uma mocidade corajosa. Uma mocidade que decidiu fazer a diferença na sua própria vida e até na cidade. Porque, irmãos, não é isso que nós temos visto por aí. Nós não temos visto por aí mocidades das igrejas empenhadas na vida espiritual. Enfrentar um frio desse para estar na igreja, para saber o que Deus quer, olha, vocês estão de parabéns. Eu cheguei aqui e perguntei para o irmão, tem algum PROCON aqui? Porque eu quero fazer uma reclamação desse frio, tá demais. E ele disse, é melhor que não tenha para isso, né? Eu quero compartilhar com você, baseado em Romanos 8, baseado no tema, eu quero compartilhar com você uma palavra que tem o tema características de uma vida vitoriosa. Como as pessoas estão sendo hoje em dia impulsionadas a buscar uma vida vitoriosa. Nós temos escutado pessoas dizendo, olha, Deus não preparou derrota para você, só bênção, e é verdade. Olha, você que está precisando de uma oração de descarrego, venha aqui, você vai ter só vitória. E as pessoas estão assim, direcionando suas vidas simplesmente para receberem vitórias. Os crentes hoje em dia não aceitam derrotas, não aceitam dificuldades e não aceitam lutas. Tudo bem, eu não sou contra, porque eu também não gosto de luta, também não gosto de dificuldade, eu também não gosto de enfrentar problemas. Mas o texto, o capítulo inteiro de Romanos 8, nos diz que nós somos mais que vencedores na hora da tribulação. Não é na hora que as coisas estão tudo bem. Se as coisas estão tudo bem, você não precisa de vitória, como o pastor já colocou aqui. Mas na hora que o bicho pega, aí você precisa de uma vitória. E é exatamente nesse momento em que acontece uma confusão, um equívoco na vida de algumas pessoas. Hoje em dia, algumas pessoas entendem que uma vida vitoriosa é uma vida financeiramente vitoriosa. E aí, aquela pessoa que não tem uma finança muito boa, pensa, eu sou derrotado. Né? E o rico que não tem Jesus, pensa, eu sou abençoado. Quando, na verdade, não se mede a vida espiritual de ninguém pelo dinheiro que ele tem. Então nós temos ricos abençoados e temos ricos desgraçados, no sentido de desgraçados sem a graça, não é verdade? Mas nós temos pobres abençoados e temos pobres desgraçados. Não se mede a graça de Deus, a bênção de Deus, a vitória de Deus na vida de uma pessoa pelo que ela possui ou pelo que ela deixa de possuir. Se mede a vitória de Deus na vida de uma pessoa pela comunhão que essa pessoa tem com Deus. É por aí que se mede. Muito bem. Então, eu quero compartilhar com você o que disse o teólogo espanhol John Sobrino. Ele disse o seguinte: é tão importante quanto nos perguntarmos se a vida após a morte, é a questão de sabermos se a vida antes dela. Será que você está vivendo uma vida abundante? Será que você está vivendo uma vida vitoriosa?
Será que na hora das crises, você enfrenta as crises com toda a calmaria e com toda a tranquilidade de quem é guiado e dirigido pelo Espírito Santo de Deus? Ou você é daquele tipo que quando o gato cai de uma altura de 1 metro, você já pula para trás e diz: meu Deus, o gato vai morrer, oh, essa vida não presta. Ou você é daquela pessoa que o mundo está descambando ao seu redor e que você está assim, ó, Deus está no controle, fique em paz. Algumas pessoas têm dificuldade de uma e de outra forma, e eu entendo isso daí, mas o ideal é que nós sejamos guiados sempre pela comunhão com o Espírito de Deus. Essa comunhão vai gerar em nós vitória em todas as lutas, em todas as dificuldades que aparecerem pelo caminho. Porque nós vamos ter dias de sol. Dizem que aqui em Cotia faz pouco sol, né? Nós vamos ter dias de sol, nós vamos ter dias maravilhosos, dias quentes, né? Que a gente tem vontade de ir na piscina, numa praia, deitar numa rede, debaixo de uma árvore, tomar um suco gelado, maravilha. Mas nós também vamos ter dias de tempestade, de chuva, de frio, de neblina, que dá vontade de ficar em casa debaixo das cobertas. Oh, dá vontade. Mas sabe de uma coisa? Eu não consigo exercitar a minha vida espiritual em casa debaixo das cobertas. Uma vez que a Bíblia diz que eu exercito a minha vida espiritual junto com os meus irmãos, cultuando a Deus. Aleluia. A não ser que nós conseguíssemos colocar toda a igreja debaixo das cobertas. Não dá. Então, já que não dá, o negócio é ir para a igreja mesmo. É buscar a Deus mesmo. Primeira característica de uma vida vitoriosa é alicerçada em Jesus. Ninguém venha dizer para mim: eu tenho uma vida vitoriosa, se a pessoa não tiver Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Não tem vitória fora de Jesus. Não há vitória à parte do Evangelho. Muitas pessoas podem chegar para você e podem dizer para você: eu sou feliz com o estilo de vida que eu tenho. Aliás, eu conheci um rapaz. A minha esposa estudava em São Paulo e eu pegava na estação de trem meia-noite. Ela vinha de trem até Osasco. E eu ia até o Largo de Osasco para buscá-la na estação de trem meia-noite. E eu fiquei conhecendo todo mundo no Largo de Osasco meia-noite. O pipoqueiro, o guarda, o chinês da padaria que fica aberto até amanhecer o dia, os guardas lá da estação. E o pipoqueiro era da Assembleia de Deus. E eu ficava então conversando ali, porque o nosso diálogo era igual. E ficávamos trocando ideia. De vez em quando passava um gay, de vez em quando passava um travesti, de vez em quando passava uma prostituta, de vez em quando passava um mendigo ou um drogado. Pedia alguma coisa, comia alguma coisa e ia embora. E uma determinada noite, os trens estavam bastante atrasados. Então chegou um rapaz, tinha um poste, ele encostou no poste, pôs a mão para trás, pegou no poste aqui atrás, pôs o pé no poste e ficou me olhando. E eu percebia a performance daquele rapaz. E da onde ele estava, ele ficava me olhando. E eu não sou de desviar olhares, irmãos. Eu não sou. Eu sou daquele tipo de pessoa que quando houve eu moro nos fundos da igreja. Quando houve um barulho na igreja, eu saio e vou ver o que está acontecendo a qualquer hora da noite. E eu então olhei e encarei aquele rapaz e fiquei olhando. Eu pensei: se eu fiz alguma coisa para ele, ele vai dizer. E eu encarei ele. E de longe ele disse: boa noite. Aqui dentro de mim passou um pensamento muito preconceituoso. E eu repreendi na hora. E eu disse para aquele rapaz: boa noite. Ele largou aquele poste, se aproximou de mim e disse: quer tomar um café? E eu disse: quero. O pipoqueiro do outro lado do carrinho queria me avisar que se tratava
de um rapaz duvidoso. E deu uma crise de tosse naquele pipoqueiro. E quando eu olhava para ele, ele fazia assim. Eu fiz cara de que não sei de nada. E acompanhei aquele rapaz até a padaria. Entramos, sentamos. E ele disse assim: você vai beber o quê? Disse: um café. Você me chamou para quê? E aí ele pediu pro balcão um café para ele, por favor. Eu falei: 2 cafés. Porque você também vai beber café. Ele falou: eu pensei em alguma coisa mais gelada. Eu falei: de jeito nenhum. Você me chamou para um café, você vai tomar um café. Ele: tá bom. Pediu mais um café para ele. Então ele me perguntou assim: você faz o que da vida? Eu disse: eu sou pastor do Evangelho. Ele disse: Ave Maria. Foi bem isso que ele falou: Ave Maria. Ele baixou a cabeça. Eu falei: por que você disse Ave Maria? Ele falou: não, porque é difícil alguém aceitar tomar um café comigo. Quando aceita, é pastor. E eu comecei a falar com aquele homem. Eu falei: olha, eu vou te dizer uma coisa. Quando você estava agarrado num poste ali atrás, que você me disse boa noite, depois você me disse: vamos tomar um café, eu pensei aqui dentro de mim: Ave Maria. Você quer saber de uma coisa? A minha esposa está para chegar aí, ó, no próximo trem, e ela vai me encontrar aqui tomando um café com você. Eu não sei nem o que ela vai pensar de mim. Então eu não tenho tempo a perder. Eu vou te dizer uma coisa: esse vazio que você tem dentro de você, que você está procurando preencher com homens que não sejam pastores, só pode ser cheio com a presença misericordiosa de Jesus Cristo, que enche o coração do ser humano. O nome daquele homem é Daniel, chefe de enfermagem de um dos maiores hospitais de Osasco. De dia ele cura os doentes, à noite ele sai à caça de homens. E eu pude conversar com Daniel. E eu pude dizer para o Daniel: Daniel, você não terá felicidade fora de Jesus. Ah, mas eu estou feliz do jeito que eu sou assim mesmo. E apresentou um monte de justificativas. Ele disse: olha, você está tentando ser uma coisa que você não é, passar pelo que você não é, e não existe felicidade fora da autenticidade. Você nunca será feliz enquanto não for o que Deus te criou para ser. E Jesus vai te confrontar por causa disso. Aceite Jesus. E aquele homem baixou a cabeça e disse: eu aceitei Jesus há um tempo atrás. E fui para a igreja e cantava no coral. Mas quando eu senti a presença de Deus, eu gritava: aleluia! E aí a igreja me pôs para fora. A igreja não me aceitou. E aí eu fiquei numa situação difícil. Porque se o Daniel fosse para a minha igreja, ele gritasse aleluia, os homens da minha igreja acho que iam fazer o mesmo. Por mais que eu dissesse para os irmãos, a gente tem que, ser livre disso aí. Eu sei que aqui os irmãos não são, mas na minha igreja são preconceituosos. Se você não está um gay ali do lado deles, vai ser difícil. E eu tento mudar isso na cabeça dos irmãos, e os irmãos falam: pastor, eu tento, mas é difícil. Não há felicidade, não há vida vitoriosa fora de Jesus. Lá em João 10:10, o Senhor Jesus diz que veio para dar vida e vida com abundância, vida com qualidade. Então, jovem, você que está nesse congresso, muito bom, com muita coragem, saiba de uma coisa: dar as costas para Jesus é dar as costas para uma vida vitoriosa. Dar as costas para Jesus é dar as costas para uma vida de felicidade e de bênção na presença do Senhor. E aí vale aquele ditado: ruim com Ele, pior sem Ele. Se bem que eu não acho que é ruim com Ele.
E olha, nem vou falar. O Luciano fez uma brincadeira aí, aniversário de ministério. Dia 31 de agosto agora, a minha igreja faz um culto de ação de graças por 20 anos de ministério. Por 20 anos de pastorado que Deus me deu lá. Fora aquelas décadas que eu não era pastor. E eu nunca me arrependi. Nunca me arrependi de estar com Jesus esse tempo todo. A segunda característica de uma vida vitoriosa é que é liberta do pecado. Irmãos, algumas pessoas chegam e falam assim: pastor, sabe que o diabo é sujo. Irmãos, eu imagino, quando alguém fala que o diabo é sujo, eu imagino que ele não toma banho há mais de 10 anos. Tá, o diabo é sujo, e daí? O que isso tem a ver com você? Jesus Cristo não é sujo, concorda com isso? Ele morreu na cruz do Calvário para nos dar libertação do pecado. No próprio texto de Romanos 8, a gente já começa lá no início falando sobre isso daí. E ele já nos garantiu a libertação do pecado. Isso quer dizer, irmãos, que o crente não vive na prática do pecado. O pecado é um acidente de percurso. Que o crente tem que aprender a dar nomes ao pecado. Você já percebeu que o crente hoje em dia está trocando o nome para se sentir melhor? Meu irmão entrou no escritório outro dia e disse: pastor, estou com um problema. Eu disse: qual é o seu problema, irmão? É que eu arrumei uma outra mulher. Ué, o nome disso é problema? O nome disso é adultério. Não é problema, é adultério. É isso aí, pastor. Então não troca o nome das coisas. Então a gente está trocando pecado por problema, para se sentir melhor. Sabe por quê? Porque se eu não enxergo bem, eu tenho um problema, tá certo? E não é pecado, ninguém vai rir de mim porque eu não enxergo bem. Se eu sinto uma dor na perna, então eu tenho um problema. Isso não é um pecado, ninguém vai rir de mim porque eu tenho um problema. Então, para que ninguém me critique, se eu disser eu estou pecando, eu digo: eu tenho um problema, eu troquei o nome. Mas se você quer ter uma vida vitoriosa, tente não pecar, faça o que você puder, faça o máximo, o Espírito Santo de Deus vai te ajudar, Ele vai ser com você. Mas quando acontecer um pecado, não troque o nome das coisas, dê nome aos fatos. Isso é um pecado, isso é um erro que eu não posso cometer mais. Em Mateus no capítulo 1, versículo 20, enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ela terá um menino e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados, os pecados deles. O crente, mais do que ninguém, deve saber lidar com o pecado. E se você quer ter uma vida vitoriosa, você tem que começar a mudar a sua mentalidade sobre pecado, se você já não mudou. Nunca mais chame pecado de problema. Nunca mais disfarce pecado dizendo que a culpa é da sua esposa, a culpa é do seu marido, a culpa é da sua namorada, a culpa é desse, a culpa é daquele. É nada, você errou, você pecou, assuma as consequências, admita, para que haja arrependimento, para que haja conserto, para que haja mudança. Você precisa se enxergar dentro desse relacionamento e saber quando foi que você infringiu as leis de Deus. E quando você fez isso, e que você sabe que você infringiu as leis do teu Deus, do teu Salvador, aí cabe a você tomar uma postura de mudança diante dessa situação. Eu posso pregar isso para você com autoridade. Eu namorava uma moça, filha do pastor de uma igreja bem próximo da minha. E eu era encantado com aquela moça. Ai, como eu amava aquela moça. E um dia ela chegou para mim e disse assim: eu queria ter um filho teu. Ixi, eu fiquei numa alegria. Opa, então vamos casar. Ela disse: não, bobinho,
Eu queria ter um filho seu sem ser casada com você. Aí eu disse, ué, mas então, pelas minhas contas, é isso mesmo? Então ela olhou para mim e fez uma coisa que até hoje eu não entendi direito. Ela fez assim, e eu falei, meu Deus, ela está me chamando para transar. O irresistível, Carlos, também. Eu fui aquele dia para casa sonhando, pensando e marcando datas e meu Deus, vai ser assim, vai ser assado, porque afinal de contas, nós sempre que a gente recebe um convite desse, né? Irmãos, antes de chegar em casa, aquela andada de ônibus, antes de chegar em casa passou pela minha cabeça assim, e depois, como é que você vai lidar com o pecado? Aí eu lembrei que era pecado. Falei, fiquei tão empolgado com a proposta que eu esqueci. Não, peraí. Então eu comecei a orar sobre aquilo, fui ler a Bíblia, pensei. Falei, não, já sei, eu vou conversar com um irmão da igreja. E eu fui conversar com um irmão da igreja. Eu perguntei para ele, aí, o que você acha? Ele disse, não, é simples. Imagina ela de 9 meses de barriga assim, ó. E imagina ela falando para você assim, ó, tá na hora, pega o carro. Irmão, já tinha acabado toda a graça. Tudo que eu tinha pensado antes, acabou a graça. Eu entendi já o recado. Então eu orei e disse, Deus, me ajuda, porque, né, eu vou ser chamado de trouxa, de fraco, de um monte de coisa. Então no domingo seguinte, quando eu me encontrei com ela, peguei nas 2 mãos dela e orei. Eu fiz pela primeira vez o que eu não tinha feito no meu namoro ainda. E eu disse, Deus, eu quero que este relacionamento seja para a Tua glória e só para a Tua glória. Por isso, toma a direção do meu namoro agora, da vida da minha namorada e da minha vida. Aqui dentro de mim tinha uma voz gritando, não faça isso. Mas eu não levei em consideração o que eu estava querendo, minhas intenções ou os meus desejos. Eu levei em consideração o que eu sabia acerca do meu Deus. E eu orei. Quando eu disse amém, ela puxou a mão das minhas mãos assim e disse assim, está tudo terminado entre nós. E saiu correndo. E eu não a vi mais. Sabia disso? Por isso, não devemos trocar o nome das coisas. Pecado é pecado. E quando eu decidi pecar, eu tenho que entender que eu vou arcar com as consequências daquele erro. E que para arrumar as coisas eu vou ter que me arrepender diante do meu Deus. E pagar o preço do conserto. E se eu quero ter uma vida vitoriosa e ser mais do que vencedor, eu tenho que aprender a me relacionar com isso. A terceira característica de uma vida vitoriosa é que ela goza comunhão íntima com Deus. Lá em Lucas capítulo 1, versículo 74 diz assim, ele fez um juramento ao nosso antepassado Abraão, prometeu que nos livraria dos nossos inimigos e que ia nos deixar servi-lo sem medo, para que sejamos somente dele e façamos o que ele quer em todos os dias da nossa vida. Não é, irmãos, uma comunhão íntima com Deus no sentido de exclusão, aquelas pessoas que
vão para os monastérios, os monges, saem do meio da sociedade, não querem ver ninguém porque não querem pecar. Não é isso. É uma vida íntima com Deus, no sentido de andar diariamente com Ele. Orar ao Senhor de manhã quando se levanta. Sempre quando estiver junto com alguém que está passando por uma crise, por um problema, orar junto com aquele irmão. Não estou falando de ser fanático. Eu estou falando de ser uma pessoa que põe em prática a sua fé. Eu estou falando de uma pessoa que gosta de compartilhar do amor de Deus, gosta de compartilhar do que tem vivido com o Senhor, e assim sucessivamente. Eu vinha da Barra Funda para Osasco, certa ocasião, tinha uma perua de lanche parada, mas o lanche daquela mulher, um cheiro delicioso, eu estava com fome, e eu decidi parar para comer. Lá no fundo daquela perua, tinha uma televisãozinha desse tamanho, no noticiário, dando notícias. Aquela semana tinha acontecido um deslizamento de terra no Rio de Janeiro, tinha morrido muita gente. E naquele dia, os bombeiros tinham encontrado 2 ou 3 crianças mortas, soterradas. Enquanto eu estava ali sentado esperando o lanche, chegou um rapaz, eu acho que era um rapaz, uma coisa. Chegou uma coisa. Ele tinha uma calça jeans cortada pelo meio da canela, mais ou menos, e ele usava aquela botina do exército, coturno, né? Ele tinha tanta corrente amarrada para tudo quanto era lado assim, e uns pregos. Ele tinha um cabelo assim em furta-cor, azul, vermelho, verde. Ele tinha pregos também, acho que caiu alguma coisa e bateram uns pregos assim, no rosto inteiro. E eu fiquei sentado olhando aquilo se aproximar. E eu disse: Deus, me dá unção para eu lutar contra essa coisa enviada lá das trevas, porque eu vou pregar o Evangelho. E aquele rapaz sentou na mesa ao lado, e eu comecei a puxar assunto com ele, porque eu queria falar de Jesus para ele. A minha mente preconceituosa imaginou: eis aí o secretário do cão, porque quando ele não vem, ele manda o secretário. Já me disseram isso. E eu vou pregar Jesus Cristo para ele. E eu comecei a puxar assunto com ele. E de repente o noticiário lá avisou que tinham achado aquelas crianças mortas. E a mulher que estava fazendo lanche para nós, porque ele também pediu um lanche, disse assim: tá vendo? Depois vem os crentes para cá falar que existe Deus. Se existe Deus, como é que ele deixou crianças inocentes morrerem soterradas? Aí eu fiquei naquela: responda a mulher, eu prego para essa coisa. Irmãos, aquela coisa levantou, olhou para aquela mulher e disse assim: saiba que Deus nunca vai abençoar o pecado. Eu disse: olha. E ele começou a falar para a mulher da perua assim: aquela área onde essas famílias estavam era proibido construir, era proibido invadir. Eles entraram, eles passaram por cima da lei, a Defesa Civil mandou sair, eles recusaram a sair, e os filhos estão morrendo pela desobediência do pai. Porque a senhora saiba que isso não é culpa de Deus. Para Deus as pessoas iam ser felizes, as pessoas iam amar uns às outras. E eu fiquei olhando para aquele rapaz pregar e falei: bom, então agora só me resta fazer uma coisa. Eu comecei a orar por ele: Deus abençoa, ele vai pregar o Evangelho, abençoa que essa mulher se converta. E eu comecei a orar por ele. E no final das contas ainda tive que dizer assim: abençoa o meu irmão. Fazer o quê? Fazer o quê? Ter intimidade com Deus é isso. É você viver o que você crê, a sua fé. As pessoas vão te julgar pela sua aparência, e daí? Mas quando elas virem Jesus, apesar da sua aparência, aí elas vão descobrir que você é uma pessoa muito legal. Ter comunhão íntima com Deus.
é estar vivendo o que você professa de verdade. A vida vitoriosa é de plena satisfação com Deus. É a quarta característica de uma vida vitoriosa: plena satisfação com Deus. Irmão, eu não preciso de outro Deus. E nem tampouco é comunhão com a minha religião. É comunhão com Deus. Deus me basta. Eu não preciso de outro Deus. Em João 4,13, então Jesus disse: se beber desta água, terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que jorra ou que dá a vida eterna. Quando nós temos satisfação com o nosso Deus, nós não andamos atrás de horóscopo. Eu tinha lá uma charge de uma irmã, domingo de manhã, sentada à beira da cama. Estava lá a Bíblia, e aí vestinha da escola dominical, e a irmã sentada na beira da cama, pensando: meu Deus, está na hora de eu ir para a escola dominical, mas o meu horóscopo diz para eu não sair de casa hoje. Tem certas coisas que eu não entendo, irmãos. Eu não preciso de mais nada quando eu tenho Deus. Albert Einstein disse assim: há duas maneiras de viver a vida. Uma como se nada fosse milagre, a outra como se tudo fosse milagre. Isso foi editado na revista Compromisso no terceiro trimestre de 2001. Sabia que você estar aqui é um milagre? Você ter saúde é um milagre? Aliás, deixa eu fazer uma pesquisa aqui. Os irmãos sabem que em São Paulo tem um dos hospitais mais sofisticados do mundo, né? Quem gostaria, ao invés de estar aqui hoje, quem gostaria de estar deitado num leito da UTI do melhor hospital de São Paulo? Quem gostaria? Coisa interessante, né? Olha que hoje está frio. O banco aí talvez não seja lá tão macio como a cama da UTI, mas ninguém quer ir para lá, não. Pois é. Povo esperto, né? Tem Jesus, é povo esperto. O fato de nós termos uma casa para voltar, um cobertor para se cobrir. Aliás, minha esposa não veio porque estamos com uma sobrinha com pneumonia, e por causa desse frio ela teve que ficar cuidando enquanto a mãe, que trabalha até 10 horas, possa passar lá para pegá-la, e por isso não pode vir comigo. Mas nós damos graças a Deus porque Deus tem nos dado o que nós precisamos, e nós não precisamos correr atrás de mais nada. Não precisamos. Você não precisa colocar vassoura atrás da porta, colocar galho de arruda atrás da orelha. Você não precisa de saco de sal para purificar nada, porque você já tem tudo o que você precisa ter. Você já sabe tudo o que você precisa saber: a presença de Deus. E quando você está satisfeito com a presença de Deus, você experimenta uma das características de uma vida vitoriosa. Porque se você tem vazio e falta da presença de Deus, então não pode ter uma vida vitoriosa, porque não é característica de uma vida vitoriosa. A última característica de uma vida vitoriosa: experimenta, por incrível que pareça, experimenta vitórias. É verdade que as lutas vêm. Até a gente cantava um hino há muito tempo atrás, né? As lutas vêm e passam, não desanime não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. A gente cantava os hinos, né? Quando eu era criança lá no Mato Grosso. Aliás, eu cantava um hino lá assim: sede um exemplo pronto a toda hora, um verdadeiro crente por dentro e por fora, na santidade como Cristo ensinou, as almas custam lágrimas, até Jesus chorou. Sabe por que eu parei de cantar na igreja?
Porque eu fui cantar esse hino e eu errei. E eu cantei assim: seja um exemplo pronto a toda hora. Um verdadeiro crente por cima e por baixo, em vez de cantar por dentro e por fora. E aí toda a igreja começou a rir. Eu fiquei com vergonha e fui sentar. Eu tinha 6 anos de idade. Depois disso nunca mais cantei. Acho que é um trauma, eu preciso de ajuda agora, né? Para poder ver se eu canto de novo. Mas não estão perdendo nada. Pode acreditar. Em Romanos capítulo 8, 35, o texto que nós lemos no início do culto: nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, irmãos, nós já somos mais do que vencedores. E quando nós queremos uma vida de vitória, Ele nos dá. Eu vou te dar um exemplo. Talvez você pense assim: uma vida de vitória é uma vida que você estala o dedo, as coisas acontecem. Eu saí de casa para ir para a Bahia. Nós temos uma igreja filial lá. Aliás, o Fábio foi também. Desculpa não ter apresentado. O Fábio é seminarista. Está agora é Fatiboa, né? A cidade de Osasco. E é membro da igreja já há muito tempo, né? E anda com a gente para onde a gente vai. Está tentando ser pastor ele. Muito bem. Nós fomos para a Bahia, para Eunápolis, cuidar da igreja lá que a esposa do pastor adoeceu. Fomos ficar lá 17 dias na igreja. Quando nós chegamos lá, eu estava preocupado. Falei: meu Deus, ficar na casa do pastor apertadinho lá, né? Um cômodo, um dormitório só. Quando nós chegamos lá, o pastor disse: olha, a minha irmã foi viajar, ela mora aqui perto, deixou a casa disponível para você. Ó, a casa toda só para mim? Ótimo, fomos para lá. Aí à tarde eu fui visitar o meu cunhado, que mora na mesma cidade. Quando eu cheguei lá, meu cunhado disse: eu não uso o carro, porque eu vou e volto com o carro da empresa que vem buscar. Então, toma a chave e o documento do meu carro, fica com ele enquanto você estiver aqui. Foi um carro só para mim? Ele falou: Aí eu peguei o carro. Aí nós fomos para a igreja. Quando nós fomos para a igreja, a Gracinha falou: vocês vão tomar café, almoçar e jantar aqui em casa. Eu disse: almoço, janta, café da manhã, só para mim? Percebeu como é que as portas foram se abrindo? Eu não tinha nada lá. O carro não era meu, a casa não era minha, o café não era meu, o almoço não era meu. Mas não me faltou nada, nem a mim nem a eles, enquanto estivemos lá. Você não precisa ter as coisas para ser assistido por Deus. Esse é um equívoco que as pessoas acham que tem que ser seu. Mas tudo pertence ao teu Senhor. E para suprir você, Ele envia. Eu estava de viagem já há alguns anos atrás, para lá mesmo, o carro fundiu o motor em Campos, no Rio de Janeiro. Um caminhoneiro decidiu puxar a gente: eu puxo vocês até a oficina. Mas foi pôr a corda e puxar, a polícia prendeu. Eu falei: Deus, o senhor está contra mim. Aí fomos até o destacamento da polícia. O carro preso, eu não, mas eu estava no carro, fazer o quê? Quando chegou lá, o comandante era da igreja Batista. E o comandante disse: eu vou mandar vocês lá para a igreja, a segunda igreja de Campos. E o guincho deixou a gente na porta da igreja, no sábado à noite. A vizinha viu e veio perguntar: por que vocês deixaram o carro quebrado aqui? Porque amanhã cedo a gente quer assistir escola dominical. E vocês vão dormir dentro do carro? Vamos. Não, não vão não. Se vocês vieram falar com o meu pastor, vocês vão dormir na minha casa. Já dormimos na casa dela. Jantamos uma janta de rei. Tomamos um café da manhã de rei. Fomos conversar com o pastor. Assistimos escola dominical, fomos conversar com o pastor chamou lá o dono de uma oficina, que fez o motor do carro por R$80. Você percebe que você não precisa ser dono das coisas, você só precisa ter comunhão com Deus? Para experimentar vitórias com Deus, para experimentar bênçãos com o Senhor. Então creia nisso. Tudo que eu for fazer, eu estando em comunhão com Deus, Deus estando do meu lado me abençoando, eu não preciso ter as coisas, eu não preciso andar a pé, eu não preciso pagar pelo almoço, pagar pela janta, pagar por isso, pagar por aquilo. Agora, não abuse de Deus. A Bíblia é bem clara: não tentarás o Senhor teu Deus. Vai crendo que o Senhor está contigo e vai te abençoar.
Irmãos, eu quero concluir dizendo que eu li a história de um sábio, que um rapaz chegou para ele e perguntou para ele assim: olha, eu tenho aqui na minha mão um passarinho, e eu quero que você me diga, ele está vivo ou morto? Aquele sábio pensou e disse: depende de você, a vida dele está nas tuas mãos. Ter uma vida vitoriosa depende de você, está nas tuas mãos. Deus já fez tudo o que Ele poderia fazer para que você tenha uma vida vitoriosa. Daqui para frente é com você. Se você quiser, se você se dispor, Isaías capítulo 1 diz isso: comerás o melhor dessa terra. Se você quiser e você se dispor, a parte dele já fez todinha. Está esperando você fazer a sua. Amém? Vamos orar? Ó Deus de poder e graça, nós te agradecemos por esta noite. Obrigado, Senhor, por esta palavra que o Senhor nos concede. Obrigado pelo teu mover, Senhor, e pela direção que o teu Espírito nos concede. Eu só tenho para te agradecer, ó Pai, no nome do Senhor Jesus, a tua misericórdia, a tua bênção, ó Deus, e a tua graça derramada sobre nós. Obrigado, Senhor, pela vida do Luciano, pela vida do pastor, pela vida desta igreja, que me confiou a bênção de servi-los no nome do Senhor Jesus. Eu te peço, Senhor, que a tua bênção seja com todos nós no retorno para casa. No nome de Jesus é que eu oro. Amém, Senhor.